Tá, agora sim a gente vai falar com o Floriano, que vai falar sobre a Japan Foundation, tá bom? Que o Floriano Filho, ele é acadêmico e jornalista, que é pesquisador, colaborador do Grupo de Estudos Asiáticos na Universidade de São Paulo e editor-chefe do podcast sobre temas globais, Ordem Global, da Rádio Senado, do Senado Federal do Brasil. Antes de concluir seu segundo pós-doutorado sobre as relações China-América Latina e implicações para o Japão na Universidade de Tóquio, foi coordenador de ensino do Senado brasileiro. Em 2019, foi bolsista de pós-doutorado da Universidade Nacional São Yat-sen em uma bolsa de estudo de Taiwan, pesquisando a economia política da segurança energética na Ásia e em Taiwan. É doutor em desenvolvimento e cooperação internacional pela Universidade de Brasília, com a bolsa do SAIS da Johns Hopkins e no ISS da Universidade de Tóquio, com foco nas relações estratégicas do Japão e da China. Concluiu o mestrado em telejornalismo na Universidade de Colômbia, em 1991, um mestrado com distinção em política de comunicação na Universidade de Westminster, em Londres, em 2001, com a bolsa do Chevening, e um MBA em TV Digital da Universidade Federal Fluminense, em 2016, no Rio de Janeiro. Como estudante pesquisador, com bolsa de estudos do MEXT, ou então chamado Mombo Gakkusho, na Universidade Hitotsubashi, em Tóquio, de 1993, investigou a Sociedade da Informação Japonesa e foi bolsista da Fundação Reuters na Universidade de Oxford para a parte de comércio global e conteúdos digitais. Então, perdão a confusão dos nomes, então, Floriano, fazendo favor, ficamos honrados em ter a sua presença aqui. Então, uma salva de palmas, gente. Alô, boa tarde. Estão ouvindo bem? Olha, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Estou conhecendo a Thaís hoje, pessoalmente hoje, antes era só por mensagem também, aos organizadores. E aqui eu, na verdade, nem sabia qual era a minha missão exatamente. Eu estou descobrindo agora, nos últimos 5 minutos, qual é a minha missão, que é passar um pouco aqui algumas ideias para quem está querendo ir para o Japão. Então, essa é a primeira missão. A segunda missão, o que me traz aqui também, é um agradecimento profundo, a tantas pessoas que me ajudaram durante essa jornada. Então, pelo menos 3 palavras que são importantes em qualquer lugar do mundo, especialmente no Japão, por favor, com licença e muito obrigado. Então, eu vim hoje aqui pelo muito obrigado também. E o que eu trouxe hoje aqui foi um estudo de caso, nesta situação, o meu próprio caso, que facilita um pouco o meu trabalho. Eu vou procurar não ser muito personalista aqui, como eu não conheci exatamente a missão, eu talvez tenha falhado em vários momentos aqui na apresentação, mas e também vou concentrar essa pequena fala na Fundação Japão, que foi a instituição que me proporcionou aí essas possibilidades de voltar ao Japão, onde eu morei 3 vezes, e voltei algumas vezes também para outras atividades. Mas eu acho que a primeira mensagem, pensando já naquelas pessoas que estão pretendendo ir para o Japão de uma forma ou de outra, e a gente viu aqui que existem diferentes maneiras da pessoa ir, e no caso da Fundação Japão, que foi a instituição que me levou, eles têm um programa voltado para estudos japoneses, que não necessariamente se trata só da cultura japonesa, embora eu entenda que aqui no Brasil muito do que é estudado sobre o Japão é sobre cultura japonesa. Não é o meu caso especificamente, necessariamente, embora vocês vão ver aqui que também tem um documentário que eu fiz lá pelos idos de 2007. Eu sou de uma geração, talvez eu seja o mais antigo aqui, eu não sei, mas sou de uma geração aí anterior.
e também tratei da cultura, mas não foi esse o mote principal para a minha ligação com o Japão. O mote principal foi a questão econômica, a questão política e também geopolítica, né, entrando em algumas questões militares. Então, a história, vou tentar ser rápido, porque eu só tenho agora menos de 15 minutos, agora devo ter uns 12, né, mais ou menos. Então, só rapidamente, depois esses slides estão disponíveis aí, as imagens são clicáveis, ou seja, vocês são levados para as fontes, na maioria dos casos, então quem tiver interesse depois aprofundar, investigar mais, entra no site que eu mandei para a Thaís e vai clicando nas imagens e vai sendo enviado aí para as origens disso que eu estou falando, né? Essa relação com o Japão começa lá atrás, e aí o estudo de caso, que é o meu caso, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês, na Universidade de Brasília. Naquela altura, eu estou falando de anos 80, né? Muita gente aqui talvez nem fosse nascida aqui, mas anos 80, o Japão não era um país que estava no radar, né? Para quem queria estudar fora, normalmente pensava em Estados Unidos, pensava em alguns países europeus, mas o Japão não era um país. E um colega, um amigo lá na Universidade de Brasília, sabendo que eu gostava de tecnologia, de informação, ele chegou para mim e falou: por que você não vai para o Japão? Eu falei: mas o que tem no Japão? É a casa da modernidade, né? O futuro está lá. E pronto, eu fiz agora eu vou resumir, né? Senão a gente não vai sair daqui hoje. Eu fiz a aplicação para a Bolsa. Antes, tinha que concatenar com o mestrado que eu fiz lá nos Estados Unidos. Eu estava ainda no mestrado quando recebi a notícia que tinha recebido a bolsa do Mombogakusho, como foi falado aqui, né? E lá nos Estados Unidos eu trabalhava justamente, fazia o mestrado em telejornalismo. E por que eu estou mencionando isso? Porque vocês vão perceber que logo adiante tem relação com o que aconteceu no Japão para uma bolsa da Fundação Japão, que ainda não é aqui. Neste momento aqui, eu estou lá estudando Nihongo em Tsukuba, que foram os primeiros 6 meses, né? Eu fiquei 1 ano e meio, normalmente são 2 anos a bolsa, mas eu fiquei 1 ano e meio porque eu estava nos Estados Unidos antes. Então, fiquei estudando Nihongo e depois é que eu fui para Hitotsubashi, que é uma universidade lá nos arredores de Tóquio, na Grande Tóquio, ali em uma cidade, para quem conhece os arredores ali, Kunitachi, que faz fronteira ali com Fútil. E Fútil é uma cidade importante por uma série de razões históricas lá em Tóquio, questões políticas, questões sociais lá no Japão, que não cabe entrar aqui agora. Num dia aí qualquer que a gente se encontrar, a gente conversa sobre isso, mas é profundo, muita relação com pós-guerra e tal. Mas então, e muita bicicleta, né? Que aliás é uma sugestão que eu faço aqui a quem for se mudar para o Japão, procure uma boa bicicleta, né? E procure também, como foi falado pela colega anteriormente, o orientador acima de tudo. Esse talvez seja o melhor conselho para todos que queiram, sobretudo, doutorado, pós-doc. É realmente fundamental o seu orientador, né? Quem é o seu orientador? E muito bem. E está ali o meu primeiro. Esse aqui tem pointer também, não? Tem aqui? Aqui, ó. Está aqui. O meu primeiro orientador e o professor Taketoshi Yamamoto, aqui, ó. Está vendo? Taketoshi Yamamoto. E ele, o campo de estudo dele era o sistema de comunicação que os americanos montaram no Japão, no pós-guerra, né? Vocês sabem que o Japão ficou ocupado de 45 a 1952, depois do final da Segunda Guerra, e obviamente que esse processo foi muito complexo, não é? Isso, hoje em dia, muita gente não sabe o que realmente aconteceu. Acho que morreu aqui a bateria. Muita gente não sabe o que aconteceu, mas foi um processo extremamente complexo e uma das... Obrigado, querido. Uma das
das questões envolvidas nesse processo lá da ocupação dos Estados Unidos no Japão foi a questão da comunicação. Então, esse meu primeiro sensei, Taketoshi Yamamoto Sensei, é que fazia essa pesquisa, e aqui um outro professor lá de Hitotsubashi também, e foi o melhor bife que eu comi na vida, lá no... Quem for ao Japão, recomendo aí o Royal Host. Royal Host é uma cadeia, vocês devem conhecer, para quem já foi, né? E a colega também mencionou a viagem do navio. Vocês vejam que em 1998 também havia esse outro programa por terra. Eu nem sei se ainda existe, eu não sei se vocês sabem se ainda existe esse programa. Era patrocinado pela Casa Imperial do Japão, e me pediram para eu ir liderando lá a delegação brasileira, que era composta por alguma coisa como 14 ou 15 jovens professores e alunos de graduação, e foi uma viagem muito interessante, e interessante também porque era a Copa do Mundo, né, na França, como alguns vão se recordar. O Brasil, infelizmente, perdeu a final, mas, de qualquer maneira, muitas coisas interessantes aconteceram lá. Mas foi uma grande oportunidade também para estabelecer esses nexos e essas relações com a sociedade japonesa, porque esse evento era dividido em 3 etapas: a etapa em Tóquio, uma etapa numa cidade menor, que no caso foi Nikko, e depois uma vila, para permitir que a gente interagisse mais e discutisse questões internacionais. No caso aqui, era a questão ambiental, né? Vocês vejam, em 1998 a gente já estava discutindo a questão ambiental, falando sobre a Amazônia, enfim, né? Como eles estavam à frente do tempo, né? Como o Japão está à frente do seu tempo. É realmente uma sociedade pós-industrial, né? Uma sociedade pós-industrial com todas as consequências boas e más disso. Eu coloquei isso aqui também porque isso aqui, esse tema aqui, que foi um tema que eu desenvolvi lá na Inglaterra, ele veio a servir depois, e lá nos Estados Unidos também eu coloquei isso, porque esse tema aqui, sobre comércio internacional, que tem relação com um tema que eu acabei de mostrar na Inglaterra, foram temas que eu vim a desenvolver depois no Japão. Então, um outro ponto para o qual eu queria chamar a atenção também é sobre as conexões e as relações entre experiências passadas e aquilo que você vai desenvolver no futuro com as suas adaptações, não é? E aqui é o documentário, aquele documentário que eu mencionei para vocês sobre a indústria cultural japonesa, em 2007. E aqui foi a primeira bolsa, não é uma bolsa, na verdade é um grant. Um grant é um dinheiro que você, uma verba que você recebe para fazer uma determinada produção. E aqui, de novo, né, a questão é estudos japoneses. Então, é a indústria cultural japonesa, quer dizer, a política econômica da indústria cultural japonesa. A criação dos mangás e dos animes no Japão tem uma história longa e que não se resume a isso que a gente vê nos desenhos animados e na indústria cinematográfica. Ela vai muito além disso e, num determinado momento, ela vira um instrumento da diplomacia cultural japonesa. A gente não vai falar sobre isso aqui agora, obviamente, que é uma história longa, mas o importante é como você aproveita experiências anteriores para fazer descobertas sobre temas novos que te levam a novas possibilidades. Então, acho que aqui essa mensagem é importante também para quem está buscando um caminho para chegar no Japão, né? Porque não adianta só você ter a disponibilidade de uma bolsa. O que você vai apresentar como sua proposta? O que vai ser sua proposta? Como é que você vai formatar a sua proposta para conseguir apresentar
uma proposta que seja não só viável, mas competitiva também. No caso da Fundação Japão, vocês vão ver em seguida que é um processo competitivo internacionalmente. Eu vou mostrar depois uma tabela aqui para vocês. Então, não é que você está competindo com o Brasil, você está competindo com vários países do mundo, né? Então, agradecer também à Fundação Japão, porque não só eles patrocinaram aquele documentário, como em 2000 aqui tem a data, não, 2011, ali, 2010, eu comentei que, como eu tinha sido a bolsista da Fulbright também, a Fulbright, vocês sabem, né? Assim como a Fundação Japão é o braço do Ministério das Relações Exteriores do Japão para a área cultural, a Fulbright é o braço do Ministério das Relações Exteriores, que é o State Department, não, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, para programas culturais, de educação também. Então, como eu tinha sido Fulbright, eu falei, olha, está tendo um festival de cinema em Heidelberg, na Alemanha. Vocês têm interesse que eu traduza esse documentário para o inglês, para levar para o festival? Aí está aqui o e-mail, claro, vamos apoiar. Ou seja, é outra possibilidade, não sei se tem aqui alguém da área de cinema, de vídeo, mas, enfim, é um outro caminho também que vocês podem desbravar, né? Essa relação com o Japão, vocês vejam que começou lá em 1991, acabou me levando ao tema do meu doutorado, né, que inicialmente começou com outro tema, né, um outro tema que era a cooperação triangular envolvendo o Japão também, aí era Japão, Brasil e Moçambique, na África, mas depois de ter ido lá a Moçambique para ver em loco a situação, eu vi, não vai dar certo, né? Acabou o tempo. Bom, então, caramba, eu vou ter que passar rápido aqui, eu não vou falar. Bom, aqui, então, a primeira bolsa para o doutorado, né, para fazer a pesquisa do doutorado na Universidade de Tóquio, que foram 4 meses, e essa, eu não vou ter tempo para falar sobre como eu encontrei o meu orientador lá na Universidade de Tóquio, que vocês vão precisar ter o orientador para se candidatar à Bolsa da Fundação Japão, quem quiser, né, quem pretender fazer isso, mas passou por uma ida à China, ao Japão, enfim, conversei com esse professor aqui, o professor Hiroyasu Uemura, e aí eu cheguei nesse outro professor, Hiroyuki Hoshiro, e fiz lá a minha tese de doutorado, falando sobre a relação China e Japão, que é um assunto um pouco complexo, que a gente não vai ter tempo para tratar aqui, né? Envolve algumas áreas, aí a gente não vai ter tempo para tratar. E aí essa colaboração com a Fundação Japão continuou, eu escrevi alguns artigos para eles, fui apresentar isso fora do Brasil, a minha homenagem também ao meu ex-orientador, já falecido, o professor Liton Guimarães, talvez alguns conheçam aqui o professor Alexandre Errara, que é aqui de São Paulo, foi da minha banca, o professor Eide Sato também foi da minha banca, e aí a passagem por Taiwan. Por que Taiwan? Por que eu coloquei Taiwan? Porque quem conhece a história entre China e Japão sabe, não só historicamente, mas para os dias atuais, a importância geopolítica fundamental de Taiwan nessa relação entre China e Japão. E aí mais artigos para a Fundação Japão, sobre Taiwan, sobre a relação entre Japão e as Coreias, e aqui estou terminando. Eu sei que eu já passei do tempo, já passou, mas aqui só uma coisa para reforçar para vocês. Vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bolsas para as Américas, da Fundação Japão para estudos japoneses. Dessas 12, vocês vejam, dessa vez eles dividiram aqui irmãmente, né? Irmãmente, 4 Canadá, 4 Estados Unidos e 4 Brasil. Isso aqui já é o pós-doc, não é? Tradicionalmente não era assim.
tradicionalmente o Brasil ficava com uma. Né? Tive sorte que eles agora têm 4. Para as Américas. As Américas envolvem Estados Unidos, Canadá, México, 13 países da América do Sul, os países da América Central. Então, vocês vejam que o cara tem que suar a camisa. Né? A pesquisa lá, os resultados estão no site, quem tiver interesse, eu sei que é um assunto que talvez não interesse a muitos. A questão de Fukushima, foi lá visitar, está aí também disponível no site. O livro que a gente escreveu sobre as relações entre Taiwan e América Latina. Esse, para quem tem interesse, aí é doutorado, não, quem está fazendo mestrado também pode se envolver nisso aqui. O grupo Brasil-Japão. E aqui, nessa área de, não sei se alguém tem interesse em transição energética, né? Uma transição energética global, mas se alguém tiver interesse, está aqui o blog que foi falado no início, está com os links aí. Os meus agradecimentos a todos eles, se eu puder mencionar, você me dá 5 segundos? Olha, do Japão, Kunio Umeda, Kazuhiro Fujimura, Hideki Nishimatsu, Tomoko Namatame, Aya Miyazaki, quem mais? Ayano Ishimaki, Naoko Matsu, Yusuke Nakashima, Osamu Honda, Yukiko Ono, aqui no Brasil, Marta Yada, Cecília Suzuki, Erika Satsuki Ishii e Mayumi Edna Iko Yoshikawa. Meus agradecimentos, que eu disse que era essa outra missão que eu tinha aqui hoje com vocês. Aqui um site que eu fiz sobre o Japão, quem quiser colaborar, vocês que estão organizando aqui, o link está aí. Arigatou gozaimashita, sumimasen, né? Muito obrigada.